Pessoal, Atos capítulo 1 e diante. Amém? Aconteceu que... cadê? Onde estás? Aconteceu nada. Cadê Atos 19? Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Fala assim, Éfeso. De novo, Éfeso. E achando ali alguns discípulos, ele achou alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que foste, pois, batizados? Responderam, no batismo de João, ou seja, no batismo das águas. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. 7. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui que tem uma história, que é a seguinte história. Paulo chega em Éfeso, encontra alguns discípulos e pergunta, vem cá, vocês foram batizados no Espírito Santo? Aí eles responderam, poxa, mas nós não sabemos nem o que é isso. Vocês foram batizados? Sim, fomos batizados no batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de João é o batismo das águas. Né? Tanto que João é conhecido como João o Batista. João, aquele que batiza. Então ele batiza nas águas. Mas e o batismo do Espírito Santo? Poxa, nós nunca ouvimos falar disso. Então Paulo, com autoridade, impõe as mãos sobre eles e eles são batizados no Espírito Santo. Amém? Então, o batismo do Espírito Santo é uma outra experiência. Existe uma linha teológica que fala que o batismo do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo e os dons, a manifestação do Espírito Santo foi para aquela época e não para depois. Mas nós acreditamos e nós cremos que as experiências do Espírito Santo são até hoje, elas continuam até hoje no nosso meio. Amém? Então, o Espírito Santo é alguma coisa que é uma experiência. Não é uma experiência, mas é uma experiência de processos na sua vida. Jesus nasceu, cresceu, teve ministério entre nós, passou muitos anos entre nós, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu. Aí Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Não, a gente nem sabia que isso existia. Olha só. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa. Nós temos o Pai, o Filho, né? Muita gente fala assim, onde é que está Jesus? Está no meu coração. Espera aí, Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus está sentado à direita do Pai. O que nós temos hoje é o Espírito Santo dentro de nós, em nós, nas nossas vidas. Então, muitas vezes, nós esquecemos da existência do Espírito Santo e esquecemos da busca do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser alguma coisa que você busca, que você deseja, que você anela, que você corre atrás, que você está sempre buscando. O Espírito Santo é a terceira pessoa. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo não se manifesta hoje. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo se manifesta hoje, sim, faz parte da nossa vida cristã. Por quê? Porque ele cura, ele batiza, ele expulsa demônios, ele traz luz às Escrituras. Quando você lê a Bíblia, antes de você ler a Bíblia, fala assim, Senhor, Espírito Santo de Deus, me dá luz para que eu possa entender melhor a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quanto mais luz você coloca, mais você enxerga, mais você vê, mais você tem entendimento. Você pode ler um capítulo inteiro e entender pouca coisa, mas quando você busca o Espírito Santo, ele traz luz ao que você está fazendo.
Igreja não é só pregação, igreja não é só louvor. Igreja precisa ter poder lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional. Mas esse poder só se manifesta através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para queimar nosso coração. O Espírito Santo veio para... Tem algumas coisas assim, por exemplo, eu estou lendo a Bíblia, né? Estou lendo a Bíblia. Aí, de repente, puf, aquilo solta na minha frente, aquilo queima meu coração. Eu falei, gente, que coisa. Aí eu vou lá, rabisco, marco com a canetinha, volto, leio de novo, e aquilo fica martelando na minha cabeça. É o Espírito Santo dizendo assim, preste atenção aqui, ó. Isso aqui é um recado para você. Você pode ouvir a palavra de Deus, você pode ser visitada pela palavra de Deus de diversas formas. Primeiro, uma pregação como essa. Alguma coisa chama atenção na sua vida. Alguém é surpreendido com uma frase, com um texto, com um versículo. Outra pessoa com outra frase, outro texto, outro versículo. Não tem problema. Mas é o Espírito Santo agindo na vida de cada um. No louvor, é uma coisa. Nós somos rendidos aos pés do louvor. E às vezes uma pessoa chega para você, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram algumas coisas e eu percebi, eu falei, caramba, isso aqui, ó, isso é recado de Deus para a minha vida. É o Espírito Santo falando aqui. O Espírito Santo está movendo hoje. Você não pode viver sem o Espírito Santo. A sua vida espiritual não pode ser isso aqui apenas. Sem isso aqui você não cresce. Igreja, louvor, oração, adoração, palavra, cursos, treinamentos, relacionamentos. Você não cresce sem isso. Mas vida com Deus, vida espiritual, é também a sua vida no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Vamos crer no mover forte do Espírito Santo na sua vida. Tudo é questão de fé. Você tem fé? Tenho. Então, fala assim, você entende, eu quero buscar o Espírito Santo na minha vida. Eu quero buscar o Espírito Santo na minha vida. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso para frente. Coloca aí João 14:6, 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo tem outro nome, Consolador. Por quê? Porque em momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa de alguém que nos console. Esse é o Espírito Santo. E aqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou rogar ao Pai, a fim que o Consolador venha estar com você para sempre. Para sempre. Quando Jesus voltou, Jesus foi crucificado na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, e apareceu entre os discípulos, daqui a pouco ele começa a dizer, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Nego, não, fica mais um pouco, pessoal, fica mais um pouco. Não, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Por quê? Porque só quando eu subir vai descer o Consolador. Antigamente a presença de Deus era unitária, era uma só. Era o profeta no Velho Testamento, tinha a presença de Deus. Jesus no Novo Testamento era a presença de Deus. Agora, quando ele subiu ao céu, desceu o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos nós. Amém? Por isso que ele diz assim, olha, eu preciso ir embora, para que ele esteja entre vocês. Coloca aí, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre o quê? Sobre o quê? Toda o quê? Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém? Então aqui, nossos jovens sonharão, nossos jovens terão visões. E acontecerá depois que eu vou derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Vai para o 29. Sobre todos os servos e sobre todas as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso se concretizou lá em Atos, quando Jesus subiu e desceu o Espírito Santo, batizando a todos naquele dia.
Coloca aí Atos 2:4. Coloca Atos 2:4. Vai para o 5 para mim. Você vai voltar para o 4 depois. Tá legal, vai para o 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que aconteceu? Eu estou usando um pouquinho mais de história para contextualizar vocês. Quando Jesus ressuscitou, ficou entre nós, depois ele subiu aos céus, desceu o Espírito Santo lá, num lugar muito especial, onde houve o batismo do Espírito Santo. Né? Houve o batismo do Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em línguas. Agora, aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque aqui, vai para o 5, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só que coisa interessante. 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Era um momento de festa. Era o Pentecoste. Então estava vendo judeus de todas as nações, que falavam diversos idiomas. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui você tem um tipo de batismo em línguas. Qual foi? Línguas de países, línguas de povos. É diferente. Depois você vai escutar lá em Coríntios, o batismo do Espírito Santo, quando você recebe o dom de línguas, mas do língua dos anjos, onde você fala coisas que não têm inteligência, não são ininteligíveis. Amém. Depois você vai aparecer aqui, escrito aqui embaixo, por favor, pode aqui embaixo. Depois põe as letrinhas aqui embaixo. Então, aqui foi uma coisa interessante. Teve um pregador aqui no Teatro da Barra, há muitos anos atrás, foi logo que nós começamos. Ele era americano, falava nada em português, nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. E ele veio para o Brasil. E ele começou a pregar em várias igrejas, usando o tradutor, é lógico. Mas ele pediu ao Espírito Santo que o Espírito Santo desse para ele o dom de línguas, de falar em português. Em 40 dias, ele começou a pregar em português. 40 dias. Ele começou a pregar em português. 40 dias. Perfeitamente, 90%, 95%, sotaque muito ruim, sotaque muito feio, mas ele falava, conjugava os verbos, eu conversava com ele livremente, ele pregava em português. Que coisa incrível. Mas ele falou assim, eu estou pedindo ao Espírito Santo o dom de línguas para falar em português perfeitamente. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Quando foi no avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, aquele grupo de homens, mulheres e homens que foram batizados, eles começaram a falar em chinês e coreano. As pessoas que estavam em volta começaram a ouvir falar no seu próprio idioma. E aquelas pessoas que estavam falando não conheciam o idioma. Isso é derramamento do Espírito Santo. Então, a igreja, ela é cheia do Espírito Santo quando ela se move nos dons de línguas, dons de cura, dons de revelação, dons de guerra espiritual, né? Os dons se manifestam de diversas formas, diversas maneiras, em diversas situações, em diversos momentos, conforme a igreja precisa, conforme você precisa na sua vida. Tem um caso de uma missionária e um missionário que estava no Paquistão. Você sabe que o Paquistão, eles não... Se você pregar o evangelho lá, você morre, né? Então, os pastores hoje no Paquistão, eles entram no culto armados, porque lá eles rejeitam o cristianismo. Então, eles têm que ter segurança, ninguém pode entrar armado, é aquela confusão, né? E teve uma senhora, um homem que estava pregando, tinha um tradutor,
E quando ele começou a pregar, as famílias começaram a se juntar. No Paquistão existe uma cegueira muito grande espiritual. Uma cegueira muito grande. E o povo começou a juntar, alguns demônios começaram a se manifestar. E aí um religioso do local, lá daquele local, começou a proferir ameaças para aquele casal que estava pregando ali. A esposa estava quieta atrás, e o homem começou a proferir, a fazer acusações e fazer ameaças. A mulher se levanta e ela sabia que tinha um rapaz ali que era surdo. Ela falou assim: quem é maior, o meu Deus ou o seu Deus? Aí aquela discussão que ele batizou, que ele falou assim: então vamos orar com aquele rapaz ali. Se ele ouvir, meu Deus é maior que o seu. Se você orar com ele e ele ouvir, o seu Deus é maior que o meu. Vamos lá? E ela orou e ele foi curado. O rapaz passou a ouvir. Isso é Espírito Santo. Isso é Espírito Santo. Ela falou assim: eu vi, ela sabia que aquele rapaz, ela falou assim, se levantou com tanta autoridade, Peraí, se ele ouvir. Aí, quando aconteceu isso, todo mundo se calou. Acabou as ameaças, acabou a confusão, e o evangelho foi pregado. Então você precisa do Espírito Santo de Deus. Imagina, eu chego aqui de manhã, no domingo, terça-feira, domingo à noite, abro a Bíblia e começo a ler para vocês. E aí vocês vão dizer assim: peraí, mas isso aí é complicado fazer. Não, mas isso aí é difícil fazer. Não, mas isso aí, sabe? Ainda mais quando você chega para alguém e fala para ele a respeito de uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, tudo vira cobrança na sua vida. Tudo vira cobrança. O Espírito Santo de Deus, ele te dá autoridade. O Espírito Santo de Deus te dá coragem. O Espírito Santo de Deus te dá motivação. O Espírito Santo te dá poder para ser transformado. Muitas coisas que eu vejo na minha vida hoje eram impossíveis anos atrás. Impossível. Mas com o Espírito Santo, tudo mudou. Então, que você esteja cativando, porque o Espírito Santo te dá fé, o Espírito Santo te dá coragem, o Espírito Santo te dá resposta. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja corajosa, sábia, tem ânimo. É uma igreja vitoriosa. Amém? Coloca aí, pula para Atos 10:1. Atos 10:1. Preste atenção, olha só. Quando o Espírito Santo desceu, ela desceu em Jerusalém. Ela batizou. Então, naquela época, Jesus veio para o judeu. Então, a impressão que se tinha é que tudo que acontecia em termos de cristianismo era para o povo judeu. Sim ou não? Era para o povo judeu. Acontece que agora em Atos capítulo 10, olha o que acontece. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Ele não era judeu, ele era gentio. Então agora você vai descobrir que o Espírito Santo não veio só para o judeu, porque o judeu achava, o judeu crente, o judeu cristão, achava que o Espírito Santo era para ele e para os outros não. Porque naquela época o judeu se sentia um povo separado. E agora, em Atos capítulo 10, acontece uma coisa super estranha, que é o quê? Vai para o versículo 19, amigo. Perdão, 10:44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro foi levado para a casa de Cornélio. O Espírito Santo falou com ele: olha, sabe o que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte: pessoas vão chegar a pegar você e vão te levar para um tal lugar, e você vai para esse lugar. Deu o endereço direitinho. E aí ele foi. Indo, ele falou assim: poxa, mas esse povo aqui é diferente. Esse povo come carne de porco. Esse povo não é. Porque o judeu falava com o judeu não falava com o gentio. O judeu se sentia completamente separado. E aí agora o Espírito Santo leva para Pedro para uma casa de um centurião, onde todos ali eram gentios, pronto, acabou. Ainda Pedro falava, coloca o 45 aí, amigo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46.
Pois os que ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, quando Pedro começou a orar, as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Aí ele falou assim: caramba, como é que pode? Agora, se esse povo recebeu o Espírito Santo, por que eles não vão ser batizados nas águas? E foram batizados nas águas então. Ou seja, a partir desse momento, o Espírito Santo vai descer sobre toda a carne, gentio e não gentio, judeu e gentio. Então eu posso ser batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado no Espírito Santo, todos nós podemos ser batizados no Espírito Santo. Pedro, que era um judeuzão cheio de religiosidade, Pedro falou assim: caramba, tenho por motivo de grande surpresa perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro falou assim: opa, estranho isso. Logo Pedro, ele falou assim: Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, eu posso ser batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado no Espírito Santo. Nós estamos orando todos os dias para que na quinta e na sexta-feira haja um grande batismo no Espírito Santo aqui. Ah, pastor, mas eu já estou batizado no Espírito Santo. Ótimo, você vai receber porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Eu não perco essa oportunidade de dizer: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Hoje, todos nós podemos receber esse poder, todos nós podemos ser batizados. Vamos lá. Preste atenção aqui, hein? Eu comecei a falar em Atos 19, agora estou em Atos 10. 10 é antes de 19, tá certo? Então, todas essas coisas aconteceram em Atos 10. Antes de Atos 10. Atos 19, quando ele chega em Éfeso e pergunta para eles: vem cá, vocês conhecem o Espírito Santo? São 20 anos depois. Então, 20 anos depois, aqueles homens estavam crendo em Jesus Cristo, batizados na água, mas não conheciam o Espírito Santo. Olha só que problema. Nós corremos o risco de estarmos na igreja, nós temos o risco de ter vida espiritual, corremos o risco de fazer, mas não ter o Espírito Santo. Eles nem conheciam o Espírito Santo. Olha só que diferença, 20 anos se passaram, alguns falam que é mais de 20. 20 anos se passaram, Paulo chega lá e fala assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar. Ou seja, o Espírito Santo não pode ser esquecido na sua vida. O Espírito Santo não pode ser desprezado. O Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Criador dos céus e da terra. Filho de Deus que veio ao mundo para trazer salvação, perdão de pecados. O Espírito Santo é aquele que é derramado sobre toda a carne para te dar poder, 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 para te dar poder. Coloca aí o 19:6, amigo. Já vamos orar, hein? E impondo-lhes a mão, Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizavam. Ou seja, o que Paulo fez? Paulo fez o seguinte: eu preciso derramar sobre eles o Espírito Santo para que eles tenham poder. Quando você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo te leva à maturidade espiritual, onde você faz as melhores decisões, as melhores escolhas. Alguém, por favor, fale um amém, por favor. Obrigado. Obrigado. Alguém, por favor. Sabe por quê? Porque nossos problemas procedem de péssimas decisões, péssimos comportamentos.
Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a coragem de dizer, não quero, não. Ou então, espera, deixa eu pensar. Eu vou pensar e vou decidir. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Não, espera aí, não tenho paz. Como se manifesta o Espírito Santo? O Espírito Santo se manifesta através de paz. Muitas vezes. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações.